Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro FinTalks, Papo de Empreendedor. A FinTalks é o nosso novo quadro aqui na FinTime, que tem como objetivo te ajudar a se manter atualizado sobre o universo das finanças, contabilidade e empreendedorismo. Eu vou convidar aqui para falar com a gente outros empreendedores que vão compartilhar suas melhores práticas, estratégias, erros e acertos para você receber insights valiosos, encurtar caminhos e ter mais sucesso nos seus negócios. Então, se você gosta desse conteúdo, considere se inscrever aqui no nosso canal, que nós vamos ter outros conteúdos como esse, tá bom? E hoje, para o nosso primeiro FinTalks, convidei um querido amigo, Guilherme Pinheiro. Vou apresentar aqui o currículo dele, que é extenso. Na sequência, eu passo a palavra. Guilherme é formado em engenharia mecânica pela UERJ, tem MBA em gestão de inovação pela FGV. Em sua carreira, trabalhou por mais de 10 anos na indústria de OIG, e há 7 anos decidiu largar tudo e criar a Grand Brand, onde desenha e desenvolve programas de aceleração, assim como novas startups. Já mentorou e ajudou e desenvolveu diversos negócios, é especialista em metodologia de desenho de serviço, como Design Thinking, e é facilitador do programa de desenho de soluções de alto impacto da Meet Design X no Brasil. Hoje, atua como Venture Builder, conselheiro, advisor de startups e está finalizando sua pesquisa para a validação de um novo método de desenho e gestão de negócio de alto risco, em seu mestrado em aprendizagem organizacional em ecossistemas de inovação aberta. Guilherme, seja muito bem-vindo e eu espero que a gente tenha um papo muito legal aqui para ajudar os empreendedores. Legal, Ney, muito obrigado. Obrigado aí. O currículo que você falou é extenso, parece até que quando a gente leu, quando vê as pessoas lendo o teu currículo para a gente acha estranho, né? Muito obrigado, espero poder estar à altura do que foi lido aí de mim. Hein? Com certeza, o conteúdo será bastante útil e vai ajudar que as pessoas que estão assistindo, os empreendedores que estão assistindo, a receber grandes insights aí sobre o nosso tema de hoje, que são os pilares para a captação de inovação. E, cara, você está nesse ramo aí há bastante tempo, eu acho que você tem muito para contribuir aqui com a gente, com certeza. E para a gente começar o nosso papo, eu queria que você se apresentasse para o público e dissesse o seguinte, cara, o que que você fez, o que te fez largar tudo e querer empreender? Pois como você falou, né? Eu sou engenheiro mecânico, né? Me formei em engenharia mecânica e carioca, e como quase todo carioca que se formava em engenharia mecânica, e para a indústria de petróleo, a tal da indústria de óleo e gás, né? Então é uma indústria muito boa, a gente tem uma carreira bem interessante. Comecei a trabalhar com pesquisa, desenvolvimento de produto, e aí nesse meio do caminho eu conheci a inovação por volta de 2013, fui querer me especializar mais, aprender um pouco mais, conheci as metodologias de design. E aí eu falei, olha, já estava trabalhando com inovação nessa empresa, mas assim, 20 a 30% do meu tempo. E aí eu fui e, putz, falei, cara, não, eu quero mais, eu quero 100% do meu tempo nisso. E Uhum. aí eu larguei tudo, né? Larguei a carreira e mergulhei nessa vida. Ajudei a fundar a Grand Designs, né? Que inicialmente era uma consultoria de inovação utilizando design thinking. E aí a gente foi pivotando, começamos a fazer muitos treinamentos voltados a startups, a aceleração de novos negócios. Hoje a gente é uma venture studio, né? A gente desenha novos negócios, também cria também, né, programas para acelerar e tracionar startups principalmente, né? E sim, em busca de investimento, óbvio, né? Você... Então, empreender está na sua veia. Não, pior que não. Primeira vez que eu empreendi na minha vida, né? Tive Como sempre foi uma para carreira. você? Oi? Como foi empreender pela primeira vez? Foi um desastre. Foi um grande desastre. O primeiro ano, eu posso dizer que se eu não tivesse, talvez, me preparado um pouco mais para poder falhar, né? Ou seja, talvez se eu não tivesse tido minha carreira anterior, né? Tivesse acumulado algumas coisas com a carreira anterior, acho que não teria dado certo, né? O primeiro e segundo ano não foram anos muito bons. Por exemplo, eu sou filho de pais militar, meu pai é militar, eu sou uma pessoa que nunca tinha empreendido na vida. Abrir uma nova empresa foi algo completamente novo, e olha que eu me preparei bastante, mas falei muito, assim como muita gente falha, né? E eu acredito que talvez se eu não tivesse um pouquinho mais de preparo ou um pouquinho mais de condição, né, de histórico anterior, acho que não teria
tido sorte de hoje estar vivo aqui, né, como um empresário ainda, né? Os primeiros 2 anos Guilherme, foram bem puxados. isso é muito comum, essas dificuldades que você citou, a gente vê aqui o tempo todo, a gente recebe empreendedores de vários tamanhos, de vários níveis, né, no sentido de formação mesmo, né. Então tem empreendedor que a gente são aqueles empreendedores que nascem por necessidade, então o cara perdeu o emprego, e aí ele tem uma reserva financeira ali da rescisão, algo do gênero, e começa a empreender por necessidade. Normalmente essa pessoa ela vem totalmente despreparada para o mundo do empreendedorismo, porque ela está acostumada a trabalhar para alguém num formato ali de empresa, né? Onde ela é parte de um todo, ela faz um pedaço só do processo, e aí a empresa tem o resultado porque todo mundo trabalha em conjunto. Quando você é empreendedor e você é empreendedor sozinho, a grande dificuldade é você conseguir equilibrar todos os pratinhos que estão disponíveis ali para o empreendedor. Então, essa pessoa ela tem uma grande chance de falhar como empreendedor porque ela não está preparada para ser empreendedor. A gente fala o tempo todo aqui que nas universidades, todas as universidades, independente da formação técnica, deveria ter uma formação de empreendedorismo para ajudar esse profissional a escolher ser empregado ou ser empreendedor. Ou, de repente, se ele é empregado e de repente quer mudar de carreira aí para empreendedorismo, ele teria uma base ali para fazer esse negócio dele acontecer. E o que a gente vê é o contrário. Se você é médico, você é formado para cuidar de pessoas. Se você é um engenheiro, você é formado para cuidar de engenharia, no seu caso aí, gás e óleo, né? Na área da indústria de mineração. Então, você não tem, essas pessoas que são muito técnicas, elas não têm as habilidades que um empreendedor precisa ter para fazer o negócio acontecer. Então, infelizmente, muitas empresas acabam quebrando por falta de experiência desses empreendedores. E nós vamos falar, obviamente, hoje sobre investimentos, mas né, temos outros campos que a gente poderia falar a respeito de como o empreendedor pode melhorar os suas soft skills para conseguir se dar bem como empreendedor. Mas a gente deixa para um outro papo, eu queria trazer a conversa de volta aqui um pouco para o mundo dos investimentos. Cara, falando de investimento, por que é importante o empreendedor estar preparado para receber investimento? Mesmo que, de repente, esse investidor ali, esse empreendedor, perdão, ele não esteja pensando em pegar investimento. Ele tem ali um capital próprio, está investindo na sua empresa devagar, mas por que é importante ele pensar, estar preparado para buscar investimento caso ele precisa, na sua opinião? Olha, eu vou dar primeiro aquela minha opinião muito simplista, né? Que é aquela opinião que é papum, né? Porque toda empresa precisa de novo dinheiro, né? Toda empresa, todo negócio precisa de novo dinheiro, seja porque você troca aquele benefício que você entrega para o seu cliente em troca de um valor monetário para o seu cliente, ou porque você está validando o seu negócio e você precisa de dinheiro para fazer aquilo que você está querendo validar, mas você precisa de novo dinheiro sempre. Então, saber o que você está fazendo nesse momento e, inclusive, você ter uma visão maior, né? Eu sempre falo que você tem que pensar globalmente e agir localmente, é a justificativa desse novo dinheiro, né? E aí eu que trabalho muito nesse mundo de startups, né? Isso fica cada vez mais claro de que a tese de como que você vai pegar esse novo dinheiro é algo que deve ser levado muito mais a sério de como realmente é feito hoje em dia, né? Ou seja, o empreendedor ele precisa pensar em estar preparado para buscar investimento, mesmo que ele não precise nisso agora, né? Mas de repente ele ali no processo de descoberta do seu negócio, de validação da sua empresa, ele descobriu uma baita oportunidade de negócio que para ele escalar ele precisa de injetar dinheiro em pessoas, em marketing, em processos. E aí se esse cara não tem um fôlego financeiro do próprio bolso, se ele não está preparado para fazer esse investimento do próprio bolso, ele pode fazer esse investimento através de buscar investidores, né? O que acontece normalmente é que as pessoas, eu estou falando aqui do mundo do empreendedorismo em geral, não só das startups. O cara, quando empreende num negócio inovador, que está no universo de startup, ele já tem um pouco de consciência ali que há por trás empresas e pessoas, investidores anjos, que podem botar dinheiro no negócio dele. Mas o empreendedor, que é o empreendedor comum, ele nem conhece muito esse mundo, né? Então, esse cara, ele nem sabe que pode buscar dinheiro com o investidor, às vezes, e ele vai no banco e pede empréstimo no banco. E aí é onde mora o problema, né? Porque ele pega um empréstimo no banco,
o banco não assume nenhum tipo de risco, e ele, o empreendedor, está assumindo um risco duplo. O risco do negócio não dar certo, ao mesmo passo que ele está assumindo um risco financeiro com o banco. Então, se ele tem um problema no negócio, ele tem um problema com o banco também. Então, ele quebra duas vezes, né? Ele quebra na pessoa jurídica e acaba quebrando na pessoa física, porque o banco ele não dá dinheiro sem garantia, a gente sabe disso, né? E aí que mora o grande problema. A gente sempre orienta aqui para os nossos clientes aqui na FinTime sobre a saúde financeira integral. E a gente olha para a empresa desse cliente falando que, de fato, ele tem que estar preparado para receber investimento, independente se ele está querendo dinheiro agora ou não. A gente fala uma coisa muito interessante para o cliente: o banco não dá dinheiro para quem não tem dinheiro. É engraçado isso, né? Mas banco não dá dinheiro para quem não tem dinheiro. Então, muitas vezes, o cara lá, ele tem uma empresa, ele quer receber investimento, e aí ele vai no banco e pede crédito. O banco fala, não tenho crédito para você. Porque ele não tem condição de garantir para o banco. Ele não tem uma empresa organizada, ele não tem um balanço patrimonial para oferecer lá para o banco saber se a empresa tem condição ou não de emprestar para ele. Então, o que a gente orienta é, organiza a empresa, né, se apresenta para o banco, mesmo sem precisar de dinheiro, se você quiser pegar dinheiro com o banco, para você já ter um score bancário ali, uma nota de crédito muito alta, ao mesmo tempo que já faz relacionamento com investimento, com investidores, empresas de investimento, para caso você queira abrir equity, você tem condição de solicitar esse investimento. Você pensa dessa forma também? Eu penso exatamente assim, né? A única coisa que eu adicionaria é que, independente da forma como você vai conseguir esse dinheiro, se é por meio de um investimento de um terceiro, se é por meio de um banco ou um investidor, ou até mesmo uma agência que pode te dar até um fundo, um investimento de fundo perdido, ou o seu cliente, você tem que vender um status, né? Até porque o que você está falando é de que ou o que você oferece, seja o que o teu negócio vai ser no futuro, ou o produto que você está ofertando, tem que ser bom. E se você não sabe vender ele, né? Se você não sabe pentear esse cara que você está tentando vender, né? Você vai se dar mal na forma como você recebe. Ou você vai tomar um não de um cliente, poucos clientes vão comprar aquilo que você colocou como aquilo que vai colocar dinheiro para a tua empresa funcionar, ou você vai receber ofertas muito ruins, né, de bancos, de investidores, ou mesmo não conseguir os fundos que você queria. Então, no fim das contas, você tem que conhecer o seu negócio, né? Você tem que conhecer bem os objetivos desse teu negócio. Muito bom. Eu estava vendo uma pesquisa no Jornal Estado de São Paulo, cara, que mais de 74% das startups nunca receberam investimento. Na sua opinião, o que faz esse número ser assim? É falta de dinheiro ou bons projetos para investir? Acho que é um meio termo dos dois. Eu acho que é claro que tem as duas situações, mas muitas vezes falta um pouco de conhecimento sobre como buscar outras formas de conseguir dinheiro, né? Seja porque você está atrás de investidores, mas existem, por exemplo, a gente quando está acelerando uma startup, a gente não olha só na validação dele ou para investidores, a gente olha para fundo perdido também. Tem muitos editais bons para a gente conseguir recursos para conseguir pegar esse dinheiro, dependendo da tese de que ela está indo, o que é o problema que ela resolve, as tecnologias que utiliza. Então, esse mapeamento ele é muito importante. Ô, Guilherme, o fundo perdido que você cita, você pode falar um pouco mais sobre isso? Para o meu público saber o que se trata? Do fundo perdido. Desculpa, Ney, pode falar novamente? Claro, você se referiu ao fundo perdidos, né? Você pode falar um pouco mais sobre o que é fundo perdido para os empreendedores saberem mais sobre esse assunto? Claro, falo sim. O fundo perdido, assim, quando você tem uma espécie de um subsídio, né? Isso acontece quando, por exemplo, imagina que o governo, o Estado, algum tipo de entidade precisa que algo seja melhorado, como, por exemplo, uma tecnologia que possa ajudar uma área de serviço muito importante. Muitas vezes é muito difícil fazer isso melhorar pelo modelo de investimento tradicional, onde quem investe recupera todo esse retorno, porque é algo que a gente chama de uma externalidade na economia, que é basicamente quando você, por exemplo, em negócios da economia criativa, startups, negócios que são baseados em produtos associados a conhecimento e criatividade, eles não necessariamente eles envolvem somente aqueles que estão envolvidos, eles envolvem muitas coisas. Então, o dinheiro que é criado, o recurso que é criado em cima daquilo, ele vai muito além do recurso colocado daquela startup.
para aquela Perfeito. startup. Então, o que acaba acontecendo é que, tudo bem, eu não vou conseguir recuperar, então, como um investidor tradicional, um investidor particular, eu não vou colocar dinheiro ali. Mas talvez como país ou como um estado, a minha economia vai se tornar mais forte, por isso vale a pena eu subsidiar aquele tipo de recursos para que mais tecnologia, mais negócios, mais conhecimentos voltado àquele assunto seja trazido. E existe bastante, né? Então, a gente tem uma mudança de governo, inclusive, né, que esse governo, aparentemente, provavelmente vai investir um pouco mais nisso, e o que vale a pena para um direcionamento, talvez, de como que eu vou buscar recursos, dependendo de como o seu negócio é, né? Guilherme, uma das nossas conversas que a gente teve recentemente, né? Você tinha falado para mim que o Sebrae também tem um fundo, né? E que você atua com alguns clientes usando o fundo do Sebrae para criar inovação, para criar fôlego financeiro para essas empresas investirem em inovação. Você quer comentar um pouco mais sobre isso? Porque isso seria interessante o público saber que existem essa possibilidade. Especialmente para o micro e pequeno empreendedor, né? O Sebrae ele atua junto como um fomentador do empreendedorismo. Então, por isso, o Sebrae ele tem esse papel de fomentar. Então, muitas vezes ele oferece 60, 70, 80% de subsídio para algum tipo de iniciativa. E ele também tem coisas como garantir alguns fundos. Por exemplo, se você vai querer ter acesso a um fundo de investimentos, ou algum tipo de fundo, como alguma fundação. Só um minutinho, Ney. Não, tá. Desculpa, pera aí, só um Imagina. minutinho. Gente, me desculpa. Ah, que Uma, isso? uma crise aqui entre Você tá, você tá de vovó e férias, então? netinha. Elas estão aí brigando hoje por causa de um bolo. E a coisa tá... Não, o Guilherme está de férias e nas férias gentilmente parou para nos atender aqui, falar sobre investimento. Então, Guilherme, não tem problema não. A gente vai deixar Ok. alguns detalhes aqui do normal, do mundo normal do empreendedorismo. Eu tirei 2 semanas de férias, né? E vim visitar minha irmã, que mora aqui em Zurique, na Suíça. Aí vim aproveitar também para encaminhar uns pontos que eu quero fazer, né? Eu estou querendo fazer um PhD. E aí vim passar uns diazinhos aqui com a família, trouxe a vovó também, a minha Ai, mãe, que delícia. para cuidar um pouco da pequena, mas as duas já estão naquela de se bicar, né? Então, aí sobra para mim. E olha que hoje eu levei ela para a Mediador. gente ir naqueles espaços daqueles escape, né? Tinha um monte de Sim. jogos, um monte de coisa, mesmo assim sobra energia. Eu estou morto aqui, são 8h30 da noite, e ela tá com energia ao extremo. É isso aí, Não, mas criança vamos lá, vamos faz. repetir a pergunta, talvez, né, Ney? Não, eu estava falando sobre, né, que eu tinha lido no jornal, que 74% das empresas não conseguem investimento, e aí você comentou sobre esse assunto, e na sequência você disse que o Sebrae tem fundo para ajudar esses empreendedores que, de repente, não tem condição, né, de botar dinheiro do bolso, e o Sebrae acaba subsidiando parte desse investimento em inovação. E eu pedi para você explicar um pouco mais sobre esse fundo, porque você tem conhecimento disso, eu sei que você já me contou, como que o empreendedor pode alcançar esse fundo no Sebrae, utilizando aí, de repente, para investir no seu negócio, para fazer crescimento de estratégia de marketing e vendas. Perfeito, perfeito. Primeiro, né, que o papel do Sebrae é isso, né? Fomentar, né, o empreendedorismo nacional, dentro do Sistema S é o principal objetivo. Então, ele representa, sim, os recursos da União, né? E o grande problema é que muitas vezes as pessoas não sabem como utilizar esse recurso e não existe uma regra única. O recurso é assim, é assado, o Sebrae dá dinheiro assim ou assado. O Sebrae tem uma série de produtos. Mas a dica que eu posso dar é que qualquer empresa, micro, pequena, deve se aproximar do Sebrae. Por quê? Porque o Sebrae ele é um gigante muito bem intencionado, quer ajudar todas as empresas, mas ele não vai saber o teu problema exatamente. Ele vai sempre querer oferecer um produto dele para tentar resolver o seu problema. Só que como ele é grande, dificilmente ele vai acertar na proposta do produto que ele tem para te dar e o que você realmente precisa. Então, ele provavelmente vai te dar um produto que pode ser de graça, subsidiado ou qualquer outra coisa, que talvez não cause o impacto que você queira. Às vezes você quer desenvolver um site, você quer desenvolver uma plataforma, alguma coisa, e ele pode achar que é uma outra coisa e subsidiar um tipo de serviço ou um recurso
que você talvez não queira tanto. Então, ao aumentar o seu relacionamento com ele, você vai entender os produtos que ele possui, os tipos de subsídios que eles podem dar, e você também vai aumentar a mesma coisa que a gente estava falando sobre investimentos com banco, com investidores, a Perfeito. confiança dele em você. Então, ele pode te dar mais subsídio e para produtos talvez com mais valores. Além desses produtos ou serviços que eles oferecem por meio gratuitos ou subsidiados, por exemplo, a nossa empresa, às vezes, ela é contratada para entregar um serviço para uma outra empresa que está pegando esse serviço com o subsídio do Sebrae. Né? Então, a gente pode fazer sites, aplicativos, diversas coisas também com isso. É um programa chamado Sebrae Tech que faz isso. Vale a pena investigar, mas o que eu quero dizer é que o mais importante é que a empresa ela precisa se aproximar do Sebrae. Uma Perfeito. outra coisa que o Sebrae faz também é se você tiver atrás de recursos, né, investimento, ou até esses investimentos que a gente falou, né, existe algum programa, como o programa Centelha, onde você pode colocar o seu negócio e dependendo da forma como você vende esse negócio, você pode ter acesso a um recurso, mas também ele pode ser um fundo garantidor. Ele pode ser, por exemplo, quando você vai pegar o seu primeiro capital de giro, você pode o Sebrae pode ser aquele garantidor de que você vai conseguir pagar, e por isso os juros podem ser muito menores. Então, assim, a dica que eu dou é, cara, sai daqui e vai falar com o Sebrae, porque você Perfeito. precisa melhorar o teu relacionamento com ele, e ele é a empresa que representa a União, né, o país, para te ajudar no fomento ao empreendedorismo. Maravilha. Excelente dica. Com certeza isso vai ser muito, muito útil para o empreendedor que está nos ouvindo e que acabou de descobrir que tem uma oportunidade de captar investimento com o Sebrae. Agora, Guilherme, eu gostaria de trazer um pouco mais sobre os pilares para captação de investimento com o investidor, que é o mundo que eu falei que banco é difícil de pegar dinheiro com banco, porque o banco ele normalmente pede uma garantia. Tem essa questão do Sebrae que você citou, mas Sebrae, eu sei que no Sebrae tem limite de crédito, né? Não é dinheiro, não é um dinheiro muito grande para você investir, é bem para pequenos negócios. Que se você quiser dinheiro grande, quiser um cheque gordo, você vai precisar buscar dinheiro com o investidor. E aí, vamos tratar desse assunto. Eu queria que você me ajudasse aqui a pensar juntos quais são os 3 principais pilares que o empreendedor deve observar para conseguir um bom cheque com o investidor. Vamos olhar então para o investidor já mais alto, né? Um cheque maior, né? Nesse momento, e aí especialmente no mundo das startups, né? De negócios de alto risco, né? Que é o famoso venture capital. Nesse momento, você tem que mostrar uma operação, né? Você tem que mostrar que sua operação funciona bem. Né? E aí eu acho que a FinTime sabe explicar isso muito melhor do que eu mesmo, né? Nesse momento, você tem que estar funcionando sua operação muito bem, você tem que mostrar como que ela está rodando, o que faz ela rodar bem. E aí é hora de você vender o que vai fazer ela ficar maior. Né? E aí entra o nosso papel, da Grand Designs, o Perfeito. meu papel, que é o papel de, cara, o que eu preciso fazer para eu conseguir vender mais, melhor, né, e por um valor talvez maior, né? E aí é a hora de que você vende um sonho, é a hora que você vende, mas esse sonho ele precisa ter um alicerce, né? Ele precisa ter esse alicerce que é a tua estrutura funcionando. Você tem um termo que a gente chama, né, do Product Market Fit, né? Que é o quanto que você conseguiu o alinhamento do teu produto com o mercado, né? E como que você vai fazer isso se tornar ainda melhor. Então, você já tem que estar funcionando, né? Então, você já tem que ter um negócio funcionando e você mostrar o que você quer. E para Perfeito. você alcançar o que você quer, você tem que dar um certo nível de detalhes de como que você vai alcançar, e isso é o que justifica o recurso que você precisa, muitas vezes. Mas uma coisa que eu sempre digo, principalmente para startups e negócios que são baseados em tecnologia, métodos e algum tipo de conhecimento, né? É que primeiro a gente sempre valida o negócio para depois conseguir dinheiro para pagar a construção desse sonho. Então é sempre assim: entendeu sobre o negócio, pede dinheiro, constrói a tecnologia. Entendeu sobre o negócio, pede dinheiro, constrói a tecnologia. Pede dinheiro ou consegue dinheiro, como eu falei. Novo Bem, investimento pode vir porque você está trocando o que você já entrega para o teu cliente, ou mesmo que você está vendendo uma ideia para alguém. Mas nesses casos de cheque gordo, é extremamente importante você estar operando bem. Você já é uma empresa. Você já é uma perfeito. empresa e tem que mostrar que você é uma empresa que não vai ser por falta de competência empresarial que você vai falhar.
E aí você, depois que você ultrapassou essa fase, você mostra a fase de que eu sou um ótimo desenvolvedor de negócios e eu tenho ótima visão para entender o que o mercado precisa, né? Então eu acho que esses pilares são muito importantes, né, para que a gente consiga passar a confiança. E aí se a gente consegue mostrar que a história que fez a gente chegar até aqui e vender bem o sonho que a gente quer estar, isso tira uma dúvida muito grande. Cara, se ele conseguiu mostrar como que ele chegou até aqui, ele conseguiu me vender aonde que ele quer estar, eu acho que eu consigo entender que ele vai sim ter sucesso nessa busca dele, desse sonho que ele está me vendendo. Maravilha. Você contou aí do grande cheque, e é importante a gente falar disso, porque eu quero chegar também no pequeno cheque, né? Porque nós vamos ter empreendedores assistindo a gente de todos os tamanhos aqui. É, no modelo de grandes cheques, a gente trabalha aqui na FinTime com bastante startups, e a gente já tem startups que estão na série A, série B de investimentos. E aí o que eu percebo que esses empreendedores têm, além do que você falou claramente, eles têm uma operação validada, eles têm um product market fit bem alinhado, e com esses indicadores, que a gente inclusive ajuda eles produzirem esses indicadores, ele consegue um cheque maior. Agora, tem uma coisa que eles têm, que eu acho que é bem interessante a gente compartilhar, que é, eles têm um funil de captação, eu vou chamar assim de funil de captação. Eles têm dois funis, né? Tem o primeiro funil de vendas aqui, que está conseguindo tracionar, conseguindo ali um CAC positivo, que é o custo de aquisição de cliente, e com esse indicador ele já prova que ele consegue escalar em vendas, mas ele também tem um outro funil que eu chamo de funil de equity, que é onde ele tem uma pessoa especializada em fazer relacionamento com o investidor e mostrar para esses investidores que ela pode crescer muito mais em vendas se ela tiver muito mais dinheiro entrando aqui no, né, o que eu chamo de combustível. Né? A gente gosta de falar que o dinheiro é o combustível de crescimento de qualquer empresa. E essa pessoa, que normalmente é um CFO, um estratégico, com apoio de uma empresa como a FinTime, entrega para esse investidor informações e indicadores que mostram para esses investidores que ao colocar mais dinheiro, ele vai crescer proporcionalmente lá em vendas, porque tem um CAC ali muito bem estruturado. Então, eu entendo que quando a empresa já chega nesse patamar, a dificuldade para conseguir receber investimento é muito menor do que uma empresa em estágio inicial, no formato que a gente chama de early stage, né? Então, eu queria trazer o papo para um empreendedor menor aqui, um empreendedor que está validando ali o seu primeiro cheque. Como que você vê esse empreendedor aí? O que ele tem que fazer para ele conseguir investimento? Eu costumo dizer que o empreendedor que está no early stage, ele não tem, no máximo que ele tem, ele não tem como ter várias pessoas para olhar para vários lugares. O máximo que ele tem é uns 2, 3 retrovisores, assim, que ele olha para a esquerda, para a direita e vê como é que está. Ele não vai ter um CFO para ficar mostrando para as pessoas que ele está fazendo as coisas bem. Ele mal vai ter tempo para fazer as coisas bem, porque muitas vezes ele ainda está na busca do product market fit, né? Então, ele precisa de auxiliares, ferramentas contábeis, jurídicas, de gestão e de tudo mais, para que ele possa continuar com o seu job principal, que é conseguir o seu product market fit sem ter que parar o carro. Perfeito. Ou mesmo colocar mais gente dentro do carro. Ele tem aqueles retrovisores e é aquilo que ele tem. A busca dele é entender um modelo de negócios inovador para conseguir vender, especialmente quando a gente está falando de empreendedor, de startups e de empresas que estão tentando validar modelos de negócios não tão tradicionais, né? Até porque modelos de negócios mais tradicionais é só competência de fazer aquela operação rodar e muitas vezes o banco é o melhor lugar mesmo para pegar, né? Porque se você tem competência, você sabe o que você vai fazer, o caminho está conhecido, vamos pegar dinheiro, vamos mostrar que a gente sabe fazer. Pega Mas com a papai, descoberta. pega com Pode falar. familiares, com amigo, né? O 3F, né? O Family, Friends and Fools, né? São os melhores. Né? Exatamente. Mas o que eu quero dizer é que ele não tem esse CFO, ele não tem uma pessoa para ficar mostrando as coisas, ele tem que fazer e, ao mesmo tempo, os resultados deles têm que mostrar ou ajudar a mostrar de que ele está no caminho certo. Então, eu acho que essa é a principal diferença, né? E eu acho que isso é um conselho que eu dou, e eu não estou dizendo que eu estou correto nem nada, mas é um conselho que eu dou tanto para o empreendedor
como para empresas que vendem para esse empreendedor. Elas precisam entender que um empreendedor desse, ele não vai parar para ficar conforme, não vai parar a sua descoberta do seu negócio, como conseguir validar algo para o seu cliente, vender para o seu cliente, porque ele precisa se adequar à LGPD, ou porque ele precisa começar a ficar mais adequado com números melhores para poder mostrar para investidor. Ele não vai parar. Ele não pode, ele não tem essa opção. Então, o máximo que ele consegue fazer é ter um retrovisor ali para poder ajudar nisso. Seja você o retrovisor dele, seja você aquele a ele no momento da busca dele para conseguir achar um modelo de negócio que funcione, que ele alcance o cliente, ele consiga utilizar você para não tirar ele desse foco, porque esse é o foco dele. Infelizmente, Perfeito. eu acho que não tem muito o que fazer, né? Ele vai continuar fazendo isso. De fato, a gente vê muito isso aqui com empreendedores que estão começando. A gente tem uma esteira de serviços aqui, né? Então, naturalmente, a gente recebe empreendedores que estão começando, que ali é o eu empreendedor, só tem ele trabalhando na empresa, mais talvez ali um freelancer, ou dois empreendedores, né? Dois sócios trabalhando. Então, esses empreendedores têm esse foco que você falou, de olhar para o produto e resolver o problema dele lá com o cliente final. E então o cara trabalha 12 horas por dia para conseguir entregar o que ele prometeu. Ele não tem tempo para olhar para a gestão, ele não tem tempo para olhar para o equity, ele não tem tempo de olhar para investidor ainda, embora ele precise de grana ali para fazer o negócio crescer mais. Então o que a gente tem feito com alguns empreendedores é isso. A gente oferece para esses empreendedores uma metodologia que a gente chama de OPC, organizar, planejar e controlar. Deixa esse cara preparado para que ele não tenha que pensar nisso. Então a gente cuida da parte de gestão financeira, contábil, e dá para esse cara um painel de gestão de indicadores para que ele possa, no mínimo, saber onde ele está e onde ele pode chegar se ele receber um novo investimento. Muitos empreendedores recebem dinheiro e não sabem o que fazer. Esse é um outro problema que a gente vê também. A gente teve uma outra empresa aqui no nosso portfólio, aí um pouco maior já, que recebeu, na época das vacas gordas, né? Agora a gente sabe que o mercado de investimento está bastante restrito, como você mesmo disse, precisa provar que você de fato ali tem uma operação rodando para depois você conseguir um cheque bom. Mas no passado a gente sabe que não era bem assim. No passado tinha muito dinheiro disponível e muitos investidores botavam dinheiro no PPT, numa apresentação de PowerPoint. E aí chegava esse dinheiro na mão do empreendedor, o empreendedor não sabia o que fazer, porque não tinha um plano estratégico ali muito bem estruturado, e queimava dinheiro de qualquer jeito. Por isso, inclusive, a gente teve aí a crise, né, no mercado de investimento para startup, porque muitos empreendedores estavam queimando dinheiro sem trazer o retorno para o investidor da forma que era previsto. Então, a gente teve um caso que o empreendedor recebeu esse dinheiro, cresceu o time de forma absurda, contratou gente de qualquer jeito, sem qualificação para resolver o problema, e aí depois veio a crise. O que aconteceu? Ele não teve condição de manter a captação no mesmo nível que ele aumentou o custo. E aí o cara quebra? Não tem jeito. Imagina, o cara tem lá 20 funcionários trabalhando na operação dele, não vendeu ainda o produto, está validando ali, está fazendo um MVP que você falou ali do produto dele, e aí ele de uma hora para outra recebe um monte de dinheiro, ele começa a contratar gente de qualquer jeito, investir em tecnologia sem planejamento, e ele cresceu o time de 25 para 100 pessoas. O custo que era X foi para X vezes 3. E aí esse cara não terminou o produto, não conseguiu vendas antes do dinheiro acabar. O dinheiro acabou, ele não conseguiu vender. E o que acontece? Ele não conseguiu mais investimento, ele quebra. Então, esse é um grande problema também que a gente vê. E o que a gente orienta esses empreendedores é, de certa forma, ele não pode deixar de testar nunca, porque startup tem que testar. Funcionou, beleza, segue, não funcionou, muda, testa de novo, vai aprendendo, vai aprendendo. Mas tem que ter consciência dos recursos. Né? Tem que ter consciência que os recursos são limitados. E ele precisa criar venda, algum tipo de linha de receita, para que ele possa fazer o que você falou. Já prova que eu consigo ter um dinheiro entrando, ter uma receita chegando na empresa. Então, opa, se eu botar mais dinheiro, eu vou crescer essa linha de receita. Se ele não provar, ele não vai conseguir um novo cheque. Então, infelizmente, cuidar de gestão é uma prioridade, mas infelizmente muitos empreendedores não olham para isso. Com certeza, né?
quando você tem algum recurso, esse recurso normalmente ele te dá uma capacidade de você colocar processos e seguir processos, né? Até porque todo recurso ele tem que ser justificado, né? E se você não está justificando isso para você, é porque você também não vai ser capaz de justificar isso para alguém que colocou esse recurso, né? Esse caso que você trouxe ele é grave, né? Mas tem um ponto, assim, eu não vou entrar muito profundo, né? Mas existe um ponto também que é um ponto que provavelmente vai passar já, que as empresas elas estão forçando muito, né? Os investidores eles estão forçando muito as startups a conseguir o tal de conseguir trazer logo, conseguir justificar o seu recurso, né? De ter o break-even, etc. e tal. Mas tem startup que, infelizmente, ela não vai conseguir esse break-even tão cedo por conta do potencial daquilo que ela precisa fazer, ainda adquirir muitos usuários e tudo mais, né? Isso não é, no que eu estou dizendo é que não existe um único jeito certo de dizer quem é que dá certo, quem não dá certo, mas nesse momento atual, principalmente no mercado de investimento do Brasil, está bem difícil de você hoje comprovar e conseguir um bom cheque ou um cheque somente por uma apresentação de uma tese de como que você vai crescer, adquirir mais usuários e não colocar dinheiro dentro da empresa. Eu, particularmente, eu fico um pouco incomodado dessa dificuldade, né? Mas eu acredito que passa já. Eu acredito que teve muitos novos players, muitas novas pessoas entrando nesse mundo de investimento. Isso faz com que também a tolerância e a tolerância ao risco também diminua, né? Mas também tem mais gente botando dinheiro. Então, o que vai acontecer é que daqui a pouco essa coisa volta um pouco mais a normal de você ter uma tolerância um pouco maior ao risco e talvez aceitar começar negócios com potencial mais alto, onde você coloca dinheiro sabendo que aquele dinheiro não necessariamente você vai pegar esse dinheiro naquela próxima rodada, porque ele não vai faturar dinheiro. Ele não vai Sim. faturar em cima do cliente, né? Porque ele está crescendo em cima de uma tecnologia, em cima de um novo modelo, que ele também, de maneira processual, ele está conseguindo demonstrar essa evolução. Mas, resumindo tudo, né, Ney, processo, né? Do mesmo jeito que até fazer o nosso merchan aqui, né? Do mesmo jeito que vocês ajudam o empreendedor e o empresário a conseguir estar conforme, trabalhar de maneira conforme numa atividade empresarial, a gente confia também que existem muitos métodos e processos para mostrar que o desenvolvimento e a descoberta do que deve ser feito também pode ser feito via processos, né? Então, não à toa, nossos programas de aceleração e tração são baseados nisso. Desculpa, acabei de ver um bolo aqui. Divide aí o bolo com a gente, deve estar gostoso. Bolo de formigueiro. Você que tem sotaque de mineiro, né? Você é de Minas, né? Eu sou baiano. Ah, você é baiano? Ah, Sou tá. Você baiano. conhece bolo de formigueiro? Sim, adoro. Quando eu era pequeno, minha mãe mandava descer lá embaixo para catar bolo de formiga. Aí catava as formigas, eu e minha irmã, catar formiga sem parar. Aí depois ela fazia o bolo e não tinha formiga nenhuma no bolo, era só os negocinhos de brigadeiro, né? Os granulados ali de brigadeiro, é verdade. Que delícia, cara, que delícia. Ô, Esse é Guilherme, o bolo do Discord. vamos falar mais então sobre pilares de investimento. Então, resumindo aqui, ver se eu consigo colocar em tópicos aqui o que a gente estava falando, né? Então, a gente está falando de, para ele ter uma captação de investimento, ele precisa ter um produto ali validado, né? Para ele conseguir justificar a captação de investimento. Ele precisa ter, principalmente ali, uma equipe boa para fazer a execução dessa estratégia. Então, ter um problema para resolver é o primeiro pilar, ver se você concorda com esse. Depois ter gente capacitada para entregar esse produto, esse serviço, talvez como segundo grande pilar aí. E o terceiro, você ter indicadores e métricas ali que possa evidenciar que você está no caminho certo. É isso aí. Eu particularmente, né, até recentemente a gente foi convidado para ajudar num programa do Sebrae para startups que estavam recebendo investimento ou se preparando para um investimento maior. Eu gosto de uma estrutura, né, que eu acho bem interessante, né, uma estrutura onde se a gente vai apresentar algo, a gente tem que mostrar o problema e a necessidade, ou seja,
quem que está envolvido, por que, que a gente tem que resolver isso. Aí você tem que mostrar a sua solução, algumas características e como que ela gera valor. E aí, se você sabe quem é que está envolvido, o que que tua solução tem, como que ela gera valor, você já é capaz de endereçar um mercado, você já é capaz de mostrar quem que pode se beneficiar com isso. Se você tem um valor-benefício gerado, algumas pessoas que precisam disso, né? E aí você entende quem está resolvendo, quem não está, a concorrência, você já consegue montar um modelo de receita, porque você já começa a modelar um jeito de como que você entrega isso para o teu cliente e você já sabe quem é o teu cliente ou o teu mercado endereçável. Com esse modelo de receita sendo validado, você começa a falar de finanças, começa a olhar isso como uma linha do tempo, e aí você mostra como que você vai alcançar isso por meio de parceiros, por meio de equipe, né? Você consegue mostrar como que você vai fazer. Então, essa linha, problema e necessidade, solução, mercado, negócio e equipe, é uma linha muito boa de se mostrar como uma forma de contar uma história do seu negócio, melhor até do que um monte de informações que muitas vezes até parecem desconjuntadas, né? Mas é isso. Acho que esses pilares, né, que você comentou são bem importantes para que a gente consiga ter novo dinheiro. E mais uma vez eu vou repetir, eu nunca canso de repetir, né? O novo dinheiro é uma questão de como que você dá certeza para uma outra pessoa de que aquilo que você está pedindo ou oferecendo é bom o suficiente para ele dar um dinheiro de volta para você. Seja o teu cliente, um investidor, algum agente de fundo, ou mesmo um Sebrae ou qualquer outro tipo de agente que possa te fornecer esse recurso. Você acha que se o empreendedor ele tiver ali no seu novo negócio, tentando descobrir ali o seu PMT, né? Product Market Fit, PMF, na verdade, né? A sigla. Você vai ter. Você sugere que ele foque em um produto específico para conseguir escalar e depois que ele validar esse único produto, ele vai para a próxima linha de receita? Ou você acha que fazer um mix para pulverizar o risco de uma ação não dá certo e talvez tenha que ter uma backup ali, seria a melhor opção? Ou seja, fazer tipo Nubank. Nubank, quando começou, tinha o cartão de crédito, não é isso? Era o único produto do Nubank que era cartão de crédito. E aí eles cresceram em cartão de crédito, conseguiu uma grande base de usuário, agora que eles estão virando para fazer outros produtos financeiros. Você sugere um modelo Nubank ou sugere um modelo que o cara tenha mais de um produto ali no começo? Eu particularmente, assim, eu vou dar uma resposta. Primeiro, eu vou responder nessa linha, né, na linha tradicional do produto e tudo mais. Eu sempre aconselho a gente entender o que a gente tem que entregar, e quanto mais produto houver, né, mais complexo se torna essa decisão, porque fica mais difícil de você mostrar o que você entrega para quem. E aí está o problema mesmo, né? Acho que até que antes da gente entregar o produto, a gente tem que entender quem é, né? Se você consegue endereçar o mercado, ou seja, o que eu resolvo para quem, você vai entender dentro do teu mix de produtos, se existir, né? Se ele existir, o que você pode resolver. Mas como que você atrai esse cliente e como que você mostra que você sabe fazer, é a questão de você ter escolhido o cliente, né? A gente chama esse cara de beachhead, né? Que é o seu mercado de entrada, é como que você vai fazer. Conhecer esse cara é extremamente importante. A gente tem um programa de tração que eu costumo dizer que eu vou dar um número aqui, é um chute, tá? Eu vou dar um número aqui de uns 80% das startups que não estão conseguindo sair da operação para o movimento de tração é porque elas estão escolhendo o mercado de entrada errado. Elas muitas vezes estão vendendo para um cliente que não é tão latente a necessidade dele daquilo que você resolveu resolver para ele. E você só foi até ele porque era mais fácil ir até ele do que descobrir para quem que eu tenho que ir, né? E quem é que realmente está precisando daquilo que eu faço, né? E aí talvez até um modelo de venda mais difícil, como um modelo B2C e tudo mais, né? E aí muitas vezes você não consegue dar o salto para sair de uma operação que está funcionando, mas também não consegue funcionar e sobrar dinheiro para um salto dessa operação que sobra dinheiro, que você consegue ter mais recursos, que você consegue investir mais e que você consegue fazer mais. Por quê? Porque você provavelmente está vendendo o teu produto para o cliente errado, ou mesmo vendendo o produto errado, né, para algum cliente. Mas o que eu quero dizer é que essa linha, sim, né? Por exemplo, se você olhar por essa linha do próprio Nubank, o Nubank ele quase fez que a gente chama de um oceano azul, né? Ele começou a entender
que, na verdade, os bancos eles tinham 50 produtos e eles tentavam te vender esses 50 produtos, a gente contratava 2, 3, e eu pagava para ter esses 2, 3 produtos toda a força operacional dele para manter aqueles 50 produtos, que eram as pessoas vendendo, tudo que está atrás daqueles produtos, então eu tinha que pagar 70, 80 reais por mês para ter uma conta bancária. E o Nubank falou, não, peraí, cara, não, eu vou entregar uma coisa que, na verdade, o que eu preciso é ter o dinheiro desse cara para poder trabalhar em cima desse recurso e fazer, que eu sei fazer investimento, por que não? Só que, ao mesmo tempo que ele fez isso, outras empresas começaram a entender que isso dava sentido. Hoje, ele está fazendo um movimento muito parecido com os bancos são. Ele, cada vez, particularmente, eu olho com certa desconfiança de como que eles estão crescendo, porque hoje eles têm uma gama de produtos enorme, cada vez mais talvez esteja justificando aquela taxazinha para poder ter os benefícios de volta, algumas coisas mais. Então, pode ser que em algum momento ele comece a fazer aquilo que ele mesmo quebrou. Né? Por quê? Porque agora ele tem concorrência, né? Sim. Então, talvez esteja na hora de algum banco vir com alguma novidade, assim como o Nubank trouxe, né? Que realmente trouxe uma ótima visão de como trazer um banco digital. E talvez esse conceito de banco digital esteja nos trazendo a um momento de competitividade muito grande, né? E eu acho que está bem próximo de vir uma grande novidade por aí, né? Só para finalizar esse exemplo do Nubank aí, e falando como as startups conseguem focar e crescer e escalar, o que eles fizeram é o que muitas empresas fazem, né? Elas primeiro ganham base com um produto de baixo custo normalmente, né? E através desse produto, ela começa a oferecer outros produtos que vão fazer a empresa virar uma empresa rentável, com outras fontes de receita. Sem uma base sólida de cliente para você vender outros produtos, você não consegue virar essa chave. E aí, trazendo no exemplo de empresas de tecnologia, por exemplo, eu vejo aqui, a gente tem clientes que fazem dessa forma, eles não produzem receita, eles não têm, de fato, ali uma cobrança do seu software, mas ele tem uma base de usuário muito grande, eles estão investindo em comprar base, que a gente fala aqui, né? Ou seja, ele oferece gratuito o software porque ele vai adquirir base. A partir do momento que ele tiver um market share, né, que é um percentual de cobertura de mercado, que é o suficiente para que o concorrente não consiga nunca atingir ele, ele já consegue a maior parte daquele mercado consumidor, é nesse momento que ele começa a oferecer produtos com preço, produtos Exatamente. Né? agregados. E aí Uma sim, relação já feita com esse uma relação né? já feita com esse consumidor, uma relação de confiança, e aí fica muito mais fácil vender para quem você conhece, não é mesmo? Então, Mas ao mesmo tempo o ponto né? Cada produto que eu tenho é uma venda e cada venda é um CAC, né? Então é uma operação que às vezes pesa, e aí aquilo que eu tanto lutei para me diferenciar dos outros, talvez um outro me fala, cara, quer saber de uma coisa? Eu vou vender só aquele outro produto. Então você passa a ser um grande concorrendo com todos os pequenos, né? E os pequenos viram aquele grande pé no saco, e aí você começa a ver aquela verticalização, né, do próprio banco como esse, né? Então, então mas é muito comum, né, esse tipo de movimento, né? Eu acho um movimento interessantíssimo, né? E eles fizeram muito bem feito de como que foram introduzindo as operações. Eu fico olhando assim com um certo olhar de desconfiança, né? Eu sou um usuário há muito tempo, né? Acho que eu sou um usuário há bastante tempo deles e gosto bastante, mas sempre fico olhando. Toda semana ou todo mês eu recebo um e-mail de um novo produto que eles estão colocando à disposição, né? agora Especialmente agora com esse Open Bank, então a coisa ficou ainda mais na cara de que a gente precisa, eles querem mais acesso para poder oferecer mais produtos para a gente, né? sim, Então sim. isso é importante. E até acho que é até um requisito, né, do tamanho do banco, né? Eles ficaram gigantes, né? E foram para a bolsa de valores, então tem investidores que precisam ser remunerados por isso. Então, se eles não dão resultado, as ações deles caem e, consequentemente, o valor do banco também reduz. Então, eu acho que eles chegaram num tamanho que não tem para onde correr. Ou eles dão o dinheiro, ou eles de fato não vão conseguir manter o tamanho que tem. Já são uma mega empresa, né? Eles já Já não são. têm mais que comportar do jeito que a gente estava citando aqui, né? Acho que o jeito deles de adquirir dinheiro, acho que já é um jeito bem diferente, né? Já é um jeito já de gente grande, digamos assim.
Legal, Guilherme. Pô, a gente está indo para o final aqui do nosso FinTalk, Papo de Empreendedor. E para finalizar, eu queria que você, por favor, pensasse o seguinte: se você pudesse dar um único conselho para o empreendedor, qual seria? Empreendedor começando, Qualquer empreendedor. Tá aberta a pergunta para você pensar aí. difícil, ainda mais eu, né, que Não, tanto errei comigo mesmo. Eu que tanto errei comigo mesmo, né, dar um conselho para o empreendedor. pois é, mas esses são os bons conselhos, que alguém que erra É, normalmente aprendeu, e você com certeza deve ter algum aprendizado que você possa dar para o empreendedor que tá aí na jornada. uhum. Eu acho assim, ó, especialmente esse mundo das startups e desses novos empreendedores, negócios menores, né, dessa indústria criativa. O conselho que eu dou é se prepare. Se prepare bastante, o máximo possível, e faça uma coisa que você ama, porque senão você não vai ter paciência para se preparar e nem vai gostar de se preparar. Você tem que fazer uma coisa que você realmente acredita mesmo, porque se você vai ser um empreendedor, um líder de uma empresa, cara, você tem que ser o melhor. Você tem que ser o melhor daquilo que você faz. Você tem que cada vez mais saber o porquê que você faz e imaginar como que você vai fazer, começar a enxergar dentro de um concorrente ou dentro de uma empresa de uma área completamente diferente daquilo que você está fazendo, como que você pode se aproveitar de alguma coisa. E só quem está preparado e quem tem repertório consegue ter essa visão, né? Então, tem que ser algo que a gente ama, porque se não ama, eu acho que não vai conseguir se preparar, vai doer a preparação. Eu, particularmente, como trabalhava com engenharia, eu odiava ler. E quando eu comecei a trabalhar com o que eu amava, eu passei a ler muito, passei a ler o tempo todo, né? Passei a aprender um monte de coisa, querer saber mais e mais sobre aquilo que eu fazia, de uma maneira muito diferente do que eu era quando eu era um profissional de uma outra área. Oh, que legal, hein? Eu acho que o seu conselho daria um outro FinTalk. Empreender com propósito. Se você consegue alinhar Com o certeza. empreendedorismo com um propósito de vida, você não trabalha nenhum dia da sua vida, você vai fazer o que você ama todo dia de uma forma feliz. Até porque, como você mesmo disse, empreender não é fácil e o empreendedor ele tem que aguentar, tem que ser muito resiliente, porque senão ele desiste. Se não fosse isso, teríamos muitos empreendedores no Brasil e nós temos um número ainda muito pequeno de empreendedores no Brasil frente ao potencial que nós temos para crescer, né, como país. Então, vamos lá, vamos fazer um outro bate-papo depois no futuro sobre empreendedorismo com propósito, que com certeza a gente vai incentivar várias pessoas a entrar no nosso mundo aqui. Vamos sim, vamos sim. Acabei de receber uma pipoquinha aqui Ah, que da minha delícia! sobrinha. Olha, isso é uma coisa que eu amo, viu? Até porque eu tenho uma opinião assim. É raro eu ter opiniões muito radicais, né? Mas eu acho que das poucas opiniões radicais que eu tenho é que, para mim, vida profissional e vida pessoal não podem ser tão separadas assim, não. Você não pode ser uma pessoa feliz numa e infeliz na outra. Acho que é tudo a mesma coisa. A gente é uma pessoa só. Então, acho que a busca disso é bem importante. Acho que é uma das poucas coisas que eu tenho uma opinião um pouco mais forte sobre. Vamos conversar, vamos lá. Maravilha, maravilha. O Guilherme, eu queria te agradecer muito pelo esse bate-papo. Foi uma delícia. Foi nosso primeiro bate-papo aqui, nosso primeiro programa do FinTalk. E eu adorei receber você aqui. Espero te receber outras vezes para a gente conversar, que sei que você tem um monte de conteúdo aí para compartilhar com nossa base. E seria uma honra receber você aqui novamente. Como que a gente te encontra nas redes sociais? Como que as pessoas te encontram na rede social? Vou pedir para a Marcela colocar aqui. E acho que a gente tem. Tá bom. Aê! É isso Isso. aqui? Tá aqui o nosso Instagram, né? @gogd.in, né? A gente costuma dizer que o nosso lema é você tem que realmente fazer a diferença, você tem que fazer diferente, então você tem que ir de GD. Então, gogd.in, né? A Grand Design de Inovação, é o nosso YouTube, que provavelmente vai estar esse vídeo também lá, né? Com certeza a gente vai colocar. E acompanha a gente, principalmente em todas as mídias. No nosso site, gogd.in, né? gogd.in, você vai olhar também o nosso kit de ferramentas, onde você pode baixar, utilizar ferramentas de startups. Tem mais de 200 ferramentas lá que você pode aprender a utilizar. Então, pensou em tocar um negócio, pensou em fazer um negócio inovador, pense em GD. Muito bom. Muito obrigado, Guilherme. Prazer receber você aqui. Obrigado, Ney. Foi um grande prazer ter você aqui, né? Poder conversar um pouco, adquirir um pouco de conhecimento e mostrar um pouco da minha experiência. Obrigado, hein? Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.